O novo site da Rádio Nova Canção FM. Acompanhe o programa Cristo é Oliveira. Produção e apresentação do pastor Adão e da missionária Miriam. Era uma oliveira, um ramo quebrado. Confira a hora certa. Meio-dia. Glória a Jesus. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixa a tentação, mas livra-nos do mal. Porque o teu reino é o poder e a glória para sempre. Amém. Glória a Jesus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Com esses versículos da palavra de Deus, nesta tarde, quero saudar todos os nossos queridos ouvintes da programação Cristo é Oliveira, com a paz do Senhor, desejando a todos uma ótima programação nesta tarde maravilhosa que o Senhor nos concede de estarmos aqui mais uma vez, juntamente com a irmã Miriam, todas as quarta-feiras aqui na Nova Canção 98.7, aqui da Primeira Querência do Rio Grande. Deus possa abençoar ricamente a todos que estiverem na sintonia do programa, aqueles que estiverem também pela internet, tudo, Deus possa abençoar ricamente. E assim nós continuamos nesta tarde, ouvindo a participação da irmã Miriam, que vai trazer sua saudação e também a palavra de Deus. Glórias a Deus. Estamos aqui novamente, se encontramos nesse ambiente maravilhoso, aonde se reunimos, Senhor, junto com o Senhor Jesus. Aleluia, o Senhor com as mãos estendidas sobre nós, para usarmos nós como uma atalaia na presença dEle, né? E eu continuo na presença do Senhor, me alegrando e confiando no Senhor, que só o Senhor tenha confiança nas nossas vidas, né? Porque Ele conhece o íntimo do nosso coração. Glórias a Deus. E eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor e com o Salmo 27, que se encontra, versículo 1, capítulo 1. A confiança em Deus e anelo pela sua presença. É por isso que nós estamos aqui, sempre agraciada na presença de Deus, sempre adorando, glorificando o nome dEle, pedindo a graça e a misericórdia que nós possamos ser perdoados das nossas falhas, das nossas ofensas, que nós sentimos o perdão no fundo do nosso coração por Senhor. Aleluia. Esse é um versículo muito abençoado e nós confiamos no Senhor, que Ele está aqui. Antes de nós chegar, o Senhor já estava aqui, com os braços abertos, nós recepcionando aqui nesse ambiente tão maravilhoso. Quero também deixar esse versículo para o Bito e a sua esposa, família, né? Ele já deve estar em casa. Não vai dar para nós passar na tua casa hoje, porque o nosso carro ainda está incomodando. Nós vamos ter que ir direto para casa, essa estrada está muito ruim. Mas semana que vem, em nome de Jesus, a gente vai dar uma passada por aí. Deus abençoe, estou orando por vocês, tá? E a graça do Senhor seja glorificada, que o Senhor já trouxe o Senhor do hospital, né? Pela graça e a misericórdia, que nós nem merecemos tanta misericórdia do Senhor Jesus como Ele faz nas nossas vidas, né? Um abraço, seu Bito, um abraço à esposa, a filhinha, que Deus abençoe cada vez mais. Também já quero deixar o capítulo, já em Lucas, capítulo 4, e o versículo 31. Muitos já têm lido essa palavra, mas é uma palavra que tocou no meu coração.
Hoje em dia nós temos que ter temor de Deus com nosso coração limpo para nós vencer os obstáculos de dia a dia. E aqui nós estamos procurando vencer, aleluia, as dificuldades. Eu quero deixar essa mensagem para o povo de Deus, todos os ouvintes que estão nos escutando, que venha ser abençoado nesta tarde. Aleluia, bendito é o nome do Senhor. A cura de um endemoniado em Cafarnaum. Eu nunca trouxe essa palavra, primeira vez hoje, mas eu creio que o Senhor Espírito Santo está no meu coração, Ele vai falar e discernir, aleluia, através desta leitura, que parece para a gente tão difícil, mas para o Senhor Jesus não, que a palavra dele, né, é uma palavra com autoridade. Glórias a Deus. Capítulo 4, Lucas 4 e o versículo 31. Desceu a Cafarnaum, cidade de Galileia, e os ensinava nos sábados, e admirava-se de sua doutrina, porque a sua palavra era com autoridade. Estava na sinagoga um homem que tinha um espírito de um demônio imundo. E este exclamou em alta voz, dizendo: Ah, que temos contigo, Jesus Nazareno? Vieste nós destruir-nos? Bem sei que és tu o Santo Deus. Jesus respondeu, dizendo: Cala-te, sai dele. E o demônio, lançando por terra no meio do povo, saiu dele sem lhe fazer mal. E veio o espanto sobre todos, e falava, é esta que é até aos espíritos imundos, manda com autoridade, poder, e eles saem. Glórias a Deus, bendito é o nome do Senhor. Aqui Jesus nem respeitava sábado, trabalhava até no sábado, fazendo a obra dele. Ali como ele sameava a palavra do Senhor, uma palavra com poder e autoridade, com muita doutrina. Então ali ele encontrou aquele homem endemoniado. Aquele homem endemoniado. E o que tinha que tinha um espírito de demônio imundo. Quem vai vencer? Só o Senhor Jesus Cristo, que expulsou esse demônio com poder e autoridade, com a doutrina forte. Hoje já ninguém mais quer ouvir a palavra da doutrina, a palavra de autoridade. Sai-me atingido, não gostei, mas o que nós não gostamos é que Deus se agrada. Aleluia. E esse demônio exclamou em alta voz, dizendo: que temos contigo, Jesus Nazareno? Ele perguntou o que ele estava fazendo ali. Ele não queria sair do corpo daquela vida, mas o Senhor teve misericórdia com a palavra de conforto, a palavra de autoridade. Ele expulsou esse demônio. Vieste a destruir-nos? Foi uma pergunta que o demônio perguntou e falou a Jesus. Jesus tinha vindo ali para destruir. E bem sei quem é Santo Deus. Queria ser sábio, mas o espírito de adivinhação. Mas o Senhor Jesus falou com autoridade e respondeu dizendo: Cala-te, sai dele. E o demônio, lançando por terra no meio do povo, e saiu dele sem lhe fazer mal. É difícil um demônio que não se bate, que não se faz extremas coisas, Senhor, para perturbar o ambiente, mas ele saiu quieto, porque sabia que era a autoridade do Senhor Jesus, que estava mandando, expulsando ele embora. Não teve tempo de fazer escarcelo, diferença nenhuma, nem perturbar o povo. Sai dele. E ele saiu. Glórias a Deus.
E veio espanto sobre todos. Falavam uns aos outros, dizendo: quem é a palavra? Quem é esta que até os espíritos imundos mandam com autoridade e poder a ele e saem? Glórias a Deus. Hoje em dia tem povos confundindo as coisas. Vão no médico, o médico não encontra doença, porque eles não são espiritual. Eles não entendem a palavra de Deus. Eles leem, mas não entendem a palavra porque eles não têm o Espírito de Deus. Espírito de discernimento. Mas nós que nós buscamos a palavra do Senhor, o Senhor fala conosco. O Senhor nos ensina, Ele é nosso professor. E o Espírito Santo fala no nosso coração tudo aquilo que nós devemos falar. E aquele espírito imundo saiu daquele homem, como diz a palavra. E saiu sem espanto nenhum. Não teve a coragem nem de falar nada, porque sabia que era a autoridade do Senhor Jesus. E o Senhor Jesus, com autoridade, Ele falou: cala-te e sai dele. E aquele demônio saiu por terra, no meio daquele povo. Aquele demônio saiu sem fazer mal. Glórias a Deus. Coisa linda e maravilhosa que nós possamos vencer esta batalha. É uma batalha muito difícil. Não é qualquer um que nós possamos colocar a mão sobre a cabeça e repreender os demônios. Se a nossa vida não está bem, o nosso coração não está limpo, nós não temos autoridade. Não temos a palavra de doutrina para doutrinar, para expulsar esses demônios. E vem legiões de demônios. Nessa época para cá, apareceu a peste da depressão, da opressão. Então o povo fica acelerado, imaginando, pode ser a depressão. Mas eu sinto que não é depressão. Se é coisa na mente, é ser espiritual. É só o Senhor Jesus na causa. Muitos não acreditam, mas é depressão que eu tenho. Não tem depressão. Não aceito depressão. Vem até mesmo o povo da igreja, que são sábios na palavra, que pregam, que cantam, que falam bonito, mas não discernem as palavras. Esse o demônio não tem medo, porque ele não tem discernimento da palavra para descobrir quem está no coração daquela vida. Então não é depressão, é opressão maligna. Que o sangue de Jesus tem poder nessa hora, nesse momento, que eu estou explicando esta palavra. Aquelas pessoas vão para o médico, sofrem, ficam ali deitadas 2, 3 dias para depois vir embora, sofrendo as consequências, mas não sabendo que aquele é um espírito maligno que está na mente da pessoa, que quer destruir a alma, quer roubar a alma do nosso Senhor Jesus Cristo, porque o Senhor está contado o tempo para Ele vir nas nuvens, vir buscar a sua igreja, para o povo se acordar. Então envia as necessidades para abrir os olhos do cego. Aleluia. E muitas vezes eles não querem abrir os olhos, ficam, aleluia, com os olhos fechados para as coisas de Deus. São tantos afazeres que os compromissos tiram as coisas de Deus da mente e do coração das vidas. Então por isso que as vidas sofrem bastante, porque não tem discernimento espiritual. Aleluia. Mas nós que estamos buscando a presença do Senhor, o Senhor nos dá discernimento das coisas espirituais. Muitas coisas assim acontecem quando nós faltamos com a oração. Para nós orar não é só de joelho dobrado. Para nós orar não é só sentar no canto e ficar quieta. Não, para nós orar temos orar todo momento, toda hora, estar com vigilância. Orando para repreender essa obra imunda, obra maligna, que vem e entra na mente do povo para roubar a alma, para tirar a paz, tirar a alegria. Mas dos filhos de Deus não pode. Os filhos de Deus é de Deus. Precisamos orar mais, clamar mais o sangue de Jesus, que Jesus tem poder para nós ser livres dessa perturbação. É um espírito enganador
quer tirar a nossa alegria. Mas esse demônio vai cair por terra. Como caiu esse? Só com a palavra de autoridade, sabedoria, o espírito imundo saiu e sem fazer movimento, porque obedeceu a palavra da doutrina, que é a palavra de Jesus Cristo que está na Bíblia. Muitos pegam a Bíblia muito devagar, não tem força para ler, não tem tempo, mas nós precisamos tirar esse tempinho, nem que seja minutos que nós fiquemos calados. Orar sempre ao Senhor Jesus, repreender esses demônios, que os demônios estão vindo, perseguindo o povo. Entra no seu coração, toma a mente da pessoa e a pessoa fica doente, a pessoa fica acamada. Os médicos dão esses remédios bravos para eles tomar, para ficarem só dormindo. E é isso que Satanás quer. Ele quer roubar a alma, vai tirar toda a alegria, toda a paz. Mas em nome do Senhor Jesus, que essa palavra que eu trouxe agora nesta manhã, a palavra com autoridade, o Senhor Jesus está conosco. Eu creio nesse momento que o Senhor nunca deixa os seus filhos desamparados, que muitas vezes eu me sinto meio frágil, fraca, e espiritualmente. No momento que eu me sinto só, eu tenho tempo de orar e buscar, ler a palavra, ficar envolvida com as coisas de Deus. Então Jesus me conforta, me consola, o Senhor me cobre no sangue, que mal nenhum venha acontecer. Até mesmo tenho campanha de libertação, até quando Deus quiser, para chegar o povo que não é liberto, as necessidades, chegar até o alcance para nós, estender a mão de misericórdia. Que não seja nossas mãos para estender para esse povo, para essas vidas, mas sim as mãos do Senhor Jesus, porque o Senhor Jesus nos deu autoridade, poder, que nós somos os discípulos do Senhor Jesus. Somos os soldados de Cristo para nós lutar, para vencer. E se nós buscamos o Senhor Jesus e clamamos o sangue dele, não há que Satanás não se retire. Nós precisamos ter fruto no nosso coração, ter alegria, ter gozo, ter desejo de buscar a presença do Senhor, para nós ser livres de toda enfermidade. Sim. Muitas vezes a enfermidade não é tanto na nossa vida, no nosso corpo humano, é porque nós estamos muito acomodados, falta de oração. Por isso que nós sofremos. Mas vamos buscar mais do Senhor Jesus, vamos buscar mais da Bíblia. Não adianta ter sabedoria da Bíblia se não tem o Espírito de Deus. Nós podemos ler e reler a Bíblia, nós não entendemos nada. E a palavra não é divulgada. Mas em nome do Senhor Jesus eu decreto vitória para esse povo, para todos os ouvintes que estão na presença do Senhor nesse momento e ouvindo essa palavra, que nós possamos buscar mais a presença do Senhor. Nós precisamos andar mais, buscar com dignidade, com o coração limpo, pedindo perdão por tudo, as coisas. 24 horas nós pecamos, nós precisamos ser perdoados. E muitas vezes, muitos querem levantar a mão para orar, fazer a obra de Deus, mas não estão preparados. Aí volta para si próprio aquela enfermidade espiritual, volta para aquela pessoa, é uma carga. Mas se está com o coração limpo e a autoridade de Deus, ele liberta aquele demônio e aquele demônio vai embora, em nome do Senhor Jesus. E eu deixo essa palavra em nome do Senhor Jesus, que serve de alerta para mim mesmo. Vou continuar buscando cada vez mais a presença do Senhor, porque eu preciso e necessito do Senhor Jesus nas nossas vidas. Muito obrigada, vamos orar. Querido, amado Deus, muito obrigado, Jesus. Te agradecemos pela tua rica e amada presença no nosso meio, Pai. Cuida de nós, Senhor Jesus. Cuida do nosso programa, Senhor. Esta hora que nós temos de falar, de te adorar, de glorificar o teu santo nome. Usa da tua misericórdia, perdoa nossas falhas, nossos erros. Limpa nosso coração, que nós possamos, Senhor, sempre fazer morada, Senhor, para ti, Senhor Deus poderoso. Abençoa todos os ouvintes, todos os ambientes de trabalho, todas as vidas que têm necessidade, Pai. Alcança com necessidade, Senhor, esse povo, aleluia, que busca a tua presença, Pai. Dá sabedoria, dá discernimento ao teu povo, Senhor, que eles possam ser libertos dessas enfermidades espiritual. Aleluia, que nós possamos continuar fazendo esse programa até a tua volta, Senhor, em nome de Senhor Jesus. Amém.
Muito obrigado, Jesus. Nós te agradecemos e nós te louvamos em nome do Senhor Jesus. Abençoa, Deus. Aleluia, Deus vivo. Aleluia. Glória a Deus. Santo, santo, santo é tu, Senhor Jesus. Muito nós te agradecemos de todo o nosso coração. Amém, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Vamos cantar o primeiro louvor nesta tarde maravilhosa. Glória a Deus. Jesus nasceu como raiz em terra seca, sem aparência para o mundo tão cruel, nós dando o cálice do seu sangue precioso, provou por nós ali na cruz o amargo fel. Ele foi preso para nos dar a liberdade, por nossa culpa condenado como réu, e como herói perdeu a vida nesta luta, pra garantir nossa morada lá no céu. Jesus desceu do céu pra levar o peso naquela cruz que era pra me carregar, e a coroa que ele usou era de espinho para nos dar uma de glória em meu lugar, uma lança transpassando o coração, aquele escravo que calaram em seus pés, é para o meu em mau lugar não andar. Você devia dar o devido valor para alguém que morreu em seu lugar. Não existiu e nem existirá jamais outro que venha para tua alma salvar. Talvez a morte está rodeando a tua vida, venha depressa Jesus Cristo aceitar a tua alma impura e cheia de pecado. Só o sangue de Jesus pode limpar. Glória a Deus. Glória a Jesus. Jesus nasceu, né? Mas como uma raiz em terra seca, né? Nesse mundo, muitos estão agora começando a festejar, né? O Natal, tantas festas, tanto gasto, né? Por causa do Natal. Mas a Bíblia não mostra o dia certo que Jesus veio, né? Foi nascido. Não podemos confirmar que seja agora o dia de amanhã, porque a Bíblia não confirma essas coisas. Glória a Deus. Mas o que a Bíblia diz que Jesus tem que nascer no nosso coração. Aleluia, glória a Deus. Ele tem que nascer no nosso coração, para que nós podemos ser salvos, andar na presença dele. Louvado seja o nome santo do Senhor.
seria o presente mais grande que tu fazia neste Natal, seria entregar a tua vida para Jesus. Aleluia, como um presente para Jesus. Ele ia se alegrar, aleluia, com esse presente que tu ia dar para ele, o teu coração, para ele fazer morada. Glória a Jesus, louvado seja o nome santo do Senhor. Deus assim possa abençoar ricamente os nossos queridos irmãos. Aleluia, irmã Rosa, irmão Auri. Que Deus abençoe nossos queridos irmãos, a irmã Júlia, o irmão Firmino ali do Sarmento. Deus abençoe nossos queridos irmãos também. Aleluia. Aqueles que estão nos ajudando, né? Sempre com o seu grãozinho de areia. O nosso amigo Oraide, também ali dos Potreiros. Deus abençoe a sua família, sua esposa, também o meu tocaio, o irmão Adão Braga, que tem deixado aqui com o seu Milton, né, uma oferta para o programa. Deus abençoa, irmão Adão. Deus vai lhe dar recompensa. Glória a Deus. Creio que já deu, né? Já deu a recompensa para o Senhor. Glória a Jesus. E assim nós alegremos, meus queridos. É um jeito para nós transmitir o Evangelho de Jesus Cristo. Quando nós não fizemos, não temos como fazer uma programação, mas aquele que ajuda, aqueles que fazem a programação, né? Aleluia, levar o Evangelho, eles também estão ajudando a levar o Evangelho de Jesus Cristo. Glória a Deus. Se uma alma ser salva, tu vai ter parte também daquela bênção, daquela alma que se salvou. Aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. O irmão Milton, Deus abençoe o irmão Milton, que estava aqui fazendo a programação, e ele me entregou, irmão Adão, me entregou esta oferta abençoada que o Senhor deixou aqui. Deus abençoe o Senhor ricamente. Temos alguém já na live, vamos ver quem é que está conosco nesta tarde. Tem comentário através da live a Maria Inês Melo. Boa tarde, Deus abençoe esta programação. Estamos em São Leopoldo. Também a Jurema Assum. Boa e abençoada tarde, paz de Jesus Cristo Nazareno. Gratidão, Senhor, por estarmos vivos entre os vivos terrenos. Feliz aniversário, amada prima e família, Canoas, Niterói. Amém. Também o Pedro Tiago Moura da Rosa, que diz a paz do Senhor Jesus. Muito bem, irmão Tiago. Deus abençoe ricamente. Um abraço para a Marinês, me chamou, né? Isso na escuta. O Senhor venha abençoar ela e sua família. Também desses ligaram, né? Deus abençoe. Um abraço dos irmãos aqui, em nome de Jesus. Glória a Jesus. A Jurema Assum também não esqueceu, né? Um abraço, prima. Deus abençoe em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos cantar mais um hino. Para levar o nome santo do Senhor. Jesus ele queria enxergar. Ele subiu em uma figueira, porque ali Jesus ia passar. Quando Jesus avistou a Zaqueu, e com ele começou a falar. Zaqueu, casa me convém passar. Zaqueu, tu desce depressa, em tua casa me convém pousar.
Zaqueu recebeu a Jesus e ali começou a se alegrar. E para os pobres eu darei os meus bens, nem que eu tenha que quadruplicar. E Jesus começou a falar pra Zaqueu da salvação. Hoje veio salvação a esta casa, esse também é filho de Abraão. Hoje veio salvação a esta casa, esse também é filho de Abraão. A Bíblia diz que Zaqueu era rico, mas a Jesus ele veio aceitar. Você também aceita Jesus, se não queres ao mundo ficar. E muito em breve Jesus voltará e a porta vai se fechar. Muito triste será para aquele que a Jesus não quiseram aceitar. Muito triste será para sempre que a Jesus não quiseram aceitar. Glória a Jesus, aleluia. Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Também mandar lá para o Chiquelim, a programação, seu Pedro Pacote, né? Todos os queridos irmãos que estão na escuta da programação, também o irmão Límpio, a irmã Vina, Deus assim abençoa ricamente os nossos queridos irmãos, né? Estão na sintonia da programação. Glória a Jesus. Também a nossa irmã Marisa lá em Candelária, na cidade de Candelária. Deus abençoe, Marisa. Continua sempre alegre e feliz. Que Deus te abençoe, te dê muita graça. Em nome de Jesus. Tá faceira que nem pato novo na taipa de açude lá com a fiarada e neto, né? Tá faceira, Marisa. Deus abençoa. Continua feliz com o Senhor Jesus. Glória a Deus. E assim também quero mandar toda a programação para os nossos queridos irmãos, Seção A, ali que estão na escuta da programação, o pastor Magnus, o irmão Eto, quando pode estar na escuta do programa. Que Deus assim possa abençoar nossos queridos irmãos. Também ali o irmão Elemar, que Deus abençoe a sua família. Já temos com saudade dos irmãos, né? Agora temos que de novo chegar por lá. Nosso querido irmão Lauro Zimmer, lá da Independência, toda a igreja, ali, a Irmandade ali da Independência, que Deus abençoe ricamente nossos queridos irmãos, irmão pastor Lauro, a família. Estamos esperando agora, diz que vai vir ali para Santo Isidro, vamos ver, né? Que Deus abençoe os nossos queridos irmãos também, o irmão Ivo Correia, Boa Vista do Buricá. Creio que Deus está abençoando ricamente nosso querido irmão. Aleluia, assim prosseguimos nesta tarde maravilhosa que o Senhor nos concede de podermos estar aqui, né? Na Nova Canção com a programação. Só estiver escutando um abraço, Marisa, teu esposo, Marlete.
Glória a Jesus. A irmã Rosa deu confirmando que está na escuta. Deus abençoe a irmã Rosa, o irmão Mauri. Continuo sendo abençoado em nome de Jesus. Glória a Deus. E assim prosseguimos nesta tarde maravilhosa, né, que o Senhor tem nos concedido. Aleluia. Podermos estar aqui na presença do Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Vamos cantar mais um hino para louvar o nome do Senhor. Temos mais alguém? Vamos ver quem está conosco primeiro. Também tem comentário através da live a Cristiane Souza. Diz: a paz do Senhor, quero pedir um louvor e ofereço para todos os que estão na escuta. E também peço oração em nosso favor. Não consegui escutar lá. Glória a Deus. A Cristiane Souza. Muito bem. A paz do Senhor, quero pedir um louvor e ofereço a todos que estão na escuta. E também peço oração em nosso favor. Muito bem. Glória a Deus. Lá no mundo. Lá no mundo eu pensei que era tudo, mas não via falar de amor. Não sabia qual era o motivo que trazia tristeza e dor. Eu era cego e não percebia, porque eu não tinha razão de viver. Mas um dia eu achei meu socorro, este dia cessou meu sofrer. Muitas vezes alguém me pergunta por que é que eu canto assim. Eu respondo com ar sorridente, porque eu fiquei crente e Jesus vive em mim. Hoje eu sei que sou odiado, vendo o mundo estar contra mim. Mesmo assim eu vivo cantando, porque a vida do crente é assim. Eu confio num Deus verdadeiro, não foi por dinheiro que Ele me comprou, mas seu sangue derramou na cruz, este sangue salva o pecador. Às vezes alguém me pergunta por que é que eu canto assim. Eu respondo com ar sorridente, porque eu fiquei crente e Jesus vive em mim. Hoje eu sei que sou odiado, vendo o mundo estar contra mim. Mesmo assim eu vivo cantando, porque a vida do crente é assim. Eu confio num Deus verdadeiro, não foi por dinheiro que Ele me comprou, mas seu sangue derramou na cruz,
este sangue salva o pecador. Muitas vezes alguém me pergunta por que é que eu canto assim. Eu respondo com ar sorridente, porque eu fiquei crente e Jesus vive em mim. Amém, glória a Deus. Bendito seja o nome santo do Senhor. Maravilhoso louvar o Senhor, né? Deu um atrapalhozinho no início aí, mas só não erra quem não faz, né? Mas graças a Deus, por tudo agradecemos ao nosso Senhor Jesus Cristo, que Ele sempre está nos dando força e graça para continuar servindo, fazendo a vontade dEle. Nossos cultos em Santo Isidro são as terças-feiras, 19h30. Culto ali em Santo Isidro, todas as terças, 19h30 e domingo, às 3h da tarde. Venha participar conosco dos cultos ali. Também queremos mandar toda a programação para o nosso irmão Mário Dutra e a dona Rosa ali, no Passo das Tropas, acho que é por ali, né? Glória a Deus, Deus abençoa nossos queridos amigos que aprendemos a amar de coração, né? Aleluia, glória a Deus. E assim continuamos na presença do Senhor Jesus, agradecendo porque Ele é bom, né? Glória a Deus, e assim nós vamos continuar na presença dele. As horas se passam tão depressa. Vamos cantar mais um hino para louvar o Senhor Jesus, né? Quem é de Deus ouve a palavra de Deus, não se desvia dos caminhos do Senhor. Lá na igreja orando com seus irmãos, nos cultos de oração, adorando o Senhor. A nossa fé deve ser alimentada pelo ouvir da palavra do Senhor. É de verdade a fé que não se alimenta, é como a flor que o sol esquenta, murcha e morre com o calor. É de verdade a fé que não se alimenta, é como a flor que o sol esquenta, murcha e morre com o calor. Se tu quiseres ter vitória, meu irmão, deve viver humildemente em oração. É Jesus Cristo que nos faz feliz assim, eu agradecendo a Deus e você ora por mim. A nossa fé deve ser alimentada pelo ouvir da palavra do Senhor. É de verdade a fé que não se alimenta, como a flor que o sol esquenta, murcha e morre de calor. É de verdade a fé que não se alimenta, como a flor que o sol esquenta, murcha e morre com o calor.
ter fé no coração. O que é preciso agradecer o que recebeu por suas necessidades, que tu sabes mais que eu. A nossa fé deve ser alimentada pelo ouvir da palavra do Senhor. É de verdade a fé que não se alimenta, como a flor que o sol esquenta, murcha ou com o calor. É de verdade a fé que não se alimenta, como a flor que o sol esquenta, murcha e morre com o calor. Seja dado o nome santo do Senhor Jesus. Glória a Deus. Temos mais alguém? Glória a Deus. Tem comentário também através da live o Tassiano Cardoso. Boa tarde, a paz do Senhor. Muito bem, irmão Tassiano Cardoso. Glória a Deus. Não sei se é o irmão lá, a Barra do Juiz, acho que é. Glória a Deus. O irmão Tassiano Cardoso. Glória a Deus. Deus abençoe ricamente a todos os nossos queridos ouvintes da programação, aqueles que nós não falamos, né? Aqui não lembremos de todos, mas queremos a palavra de Deus nesta tarde ler para todos os nossos queridos ouvintes. Aqui é onde eu li a palavra de Deus, está no livro de Mateus, capítulo 6. Eu li do verso 9 em diante. Glória a Deus, onde Jesus, um certo dia, quando estava com seus discípulos, né? Então, os discípulos pediram para Jesus para ensinar eles a orar, né? Eles queriam também orar, saber orar. Então, Jesus, ele disse para seus discípulos, esta é a oração única oração aqui que tem escrito na Bíblia Sagrada, é essa que Jesus ensinou, né? E disse assim, Jesus disse para eles, aleluia. Aqui no versículo 7, Jesus disse, e orando não useis de vã repetição, como os gentios, que pensa que por muitas falarem serão ouvidos. Viu? Aleluia, glória a Deus. Sabemos que tem gente que repete sempre a mesma coisa, né? Sempre. Então Jesus disse que não é para nós fazer, o crente fazer como os gentios, né? Aleluia, aqueles que não são crentes, repetindo sempre as mesmas coisas. Então ele disse, quando orares assim, portanto vós orareis assim, Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, aleluia. Aí 10 diz, e venha teu reino, e seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. Glória a Jesus. Aí o 11 disse, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induza a tentação, mas livra-nos do mal, porque o teu é o reino, e o poder e a glória para sempre. Aleluia, glória a Deus. Então Jesus, ele ensinou seus discípulos esta oração. Uma oração, irmãos, uma oração, porque Jesus disse aqui que era para nós orar assim. Aleluia. Ele disse, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Aí ele disse aqui no 12, perdoa as nossas dívidas. Aí nós temos que
quando nós estiver orando este Pai Nosso, nós vamos ver que alguma coisa nós temos que fazer, meus queridos. Aleluia, glória a Deus. Nunca podemos orar o Pai Nosso, orar o Senhor, mas se nós temos com alguma falha com algum irmão, né? Aleluia. Se nós não perdoarmos, porque ele disse aqui, ó, perdoam as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Aleluia. Então, se, aleluia, nós não perdoar o nosso semelhante, que às vezes fez algo para nossa vida, né? Fez uma coisa errada para nós fiquemos com raiva, fiquemos ali magoados com aquela pessoa. Mas se nós não perdoar ele, Jesus também não vai nos perdoar. Viu? Essa é aquela oração que Jesus ensinou, né? Glória a Deus, aleluia. É maravilhoso. Bendito seja o nome santo do Senhor. Assim como nós perdoamos os nossos devedores, né? Então, se nós perdoar os nossos semelhantes, Jesus também vai perdoar nós. Aleluia, a Bíblia diz também que quando nós vamos levar a nossa oferta ao altar, mas se nós tiver algo com o nosso semelhante, com o nosso irmão, deixa a oferta ali no altar e vai lá e reconcilia com o seu irmão e depois vem oferecer a oferta para Deus. Aleluia. E eu, meus queridos, como